Oi, pessoal, tudo bem? De volta então para a gente conversar um pouquinho sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram e dizia o seguinte: como que eu faço prova da subrogação nos regimes comunheiros? Como é que eu faço para excluir um bem da comunhão quando esse bem de fato não deveria pertencer ao regime comum, né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nesses regimes comunheiros, se a gente der uma olhadinha ali, eh, no artigo que trabalha com a subrogação, que é o artigo da comunhão parcial 1658, a gente vai ter a regra de que excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge já possuir ao casar ou que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação, sucessão e os subrogados em seu lugar, e também os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, em subrogação aos bens particulares. Então, a gente tem duas hipóteses. Ou eu estou subrogando o próprio bem, subrogo o bem em si, ou então eu vendo este bem e o produto dessa venda entra para a aquisição do novo imóvel. Quando eu subrogo bem a bem, a comprovação é muito mais fácil. Por quê? Basta que eu faça a prova que na transladação aquisitiva eu estou utilizando o bem que era exclusivo ou que foi doado ou que veio de herança. Então eu provo que aquele bem é um bem exclusivo e no instrumento que transmite a propriedade, ou seja, no instrumento de aquisição do novo bem, eu declaro essa subrogação. Ai, Simone, eu não entendi. Então, um jeito bem comum, vou fazer uma cláusula aqui para a gente, tá? Muito simples, eu vou pedir que vocês não reparem que é uma cláusula bem simples, mas só para a gente conseguir construir isso, né? Na escritura pública de aquisição do próprio bem, do próximo bem, ou então no contrato prévio para esta compra e venda, né, no contrato preliminar, ou então naquele contrato que tem força somente obrigacional, eu incluo uma cláusula, por exemplo, cláusula terceira. Recebe-se como parte do pagamento do preço, a quantia de, vou botar R$100.000. Neste ato, recebida a partir da dação em pagamento do apartamento, cito a Rua dos Ingleses, 1234, bairro tal, cidade tal, CEP tal, matrícula da zona da cidade de. Então, o que eu estou dizendo? Recebe-se como parte do pagamento. E aí, essa cláusula pode ter um parágrafo. Aliás, é recomendável que tenha um parágrafo. Esclarece-se que o bem, ora entregue como parte do pagamento do preço total, é bem particular, ou então escreve-se exclusivo, porque originado a doação realizada pela escritura pública número datada de certo? Ou esclarece que o bem ora entregue como parte do pagamento preço total é particular exclusivo porque originado por valores recebidos por
tendo por causa, situação anterior à união. Vide extratos, número. O que você precisa fazer aqui? Na escritura pública da compra e venda, então da transmissão patrimonial, ou no contrato preliminar, naquele contrato prévio, que vai ter a força de contrato particular, esclarecer a subrogação, certo? Por que eu tenho que esclarecer a subrogação? Porque eu preciso dizer de onde veio esse bem, por que ele é particular e dizer o quanto que ele vale no dia de hoje. Por quê? Porque eu vou saber qual é o percentual dele do total. Vamos imaginar se aqui nós temos uma casa que está sendo comprada, aqui é assim, e essa casa, ela tem um preço total de R$1 milhão, vamos supor aqui, Mi, certo? Essa integralização aqui, esse valor que está sendo trazido como fração do pagamento, representa hoje 10% do bem. Então, isso é importante de nós deixarmos claro. Então, se eu fizer uma lista, o que precisa estar nessa lista para a gente poder apresentar a subrogação quando a gente entrega o próprio bem? Primeiro, tenho que dizer necessariamente. Então, item 1 aqui, caracterizar que bem é esse. Depois de caracterizar que bem é esse, mostrar, então, apresentar o fato de ser exclusivo. E aqui, colocar a causa da exclusividade, né? Que bem é esse, depois o fato de ser exclusivo, colocar a cláusula. E 3, tenho que colocar o quantum. Por que eu tenho que colocar o quantum? Para a gente saber o quanto que está entrando de exclusividade nesse bem novo, que é um bem comum que está sendo adquirido pelo casal. Ah, Simone, mas e se eu não fizer isso? Se eu não fizer isso, eu corro um risco de 2 coisas. Ou ter que fazer essa prova de que o bem que eu entreguei lá quando a gente comprou a casa nova, ele era subrogado, e aí saber por quanto que entrou, etc e tal, quando foi dado em pagamento. Ou então, gente, de perder esse bem, porque se entende que a gente teve uma incorporação no patrimônio familiar. Então, a gente tem 2 riscos e nenhum dos 2 riscos é bom, né? Então, para isso, a gente toma esse cuidado. E quando a gente tem valores, Simone, é a mesma coisa, quando a gente tem valores, né? Vamos supor que eu tinha uma casa, aí eu vendi a casa, e eu peguei esse dinheiro e eu apliquei esse dinheiro. São valores, estão no inciso subsequente, lembram ali? Né? O primeiro inciso, ele fala do bem em si, e o segundo inciso, o inciso de baixo, fala dos valores exclusivos. Então, eu tinha uma casa, eu vendi a casa, e agora eu pretendo comprar outro bem ou a fração de um novo bem. Esse é o caso mais delicado, gente. Por que esse é um caso delicado? Porque, neste caso, eu preciso comprovar, e o ônus é totalmente e integralmente meu, de comprovar a subrogação à vida. Então, eu preciso comprovar que eu tinha o bem originariamente, que eu vendi o bem. E aí, aqui, os 3 elementos da subrogação têm que estar presentes. Apresentar o bem lá, a descrição no registro de imóveis, vamos imaginar que seja imóvel. Fazer a prova do ingresso financeiro, então, o quanto que esse bem vale, então, o quanto que foi financeiramente, certo? Tenho que dizer o quantum, faço a prova da exclusividade, mostro o quantum e caracterizo esse bem, mas mais uma caracterização. Então, o item 4 aqui. Eu preciso deixar esta subrogação afastada da economia doméstica familiar. Eu entendi. Eu não posso colocar R$100 mil que era do bem na conta pertencente ao casal e depois dizer que tinha R$100 mil da herança da minha mãe. Quando eu incorporo esses R$100 mil na economia doméstica familiar e faço um bolo com este valor, há risco de perder a subrogação. Então, o que os tribunais têm recomendado, gente? Que quem tem interesse em subrogar bens reserve esse valor exclusivamente numa conta sozinha,
sem movimentação financeira, sem nada mais. E que isso seja utilizado para aquisição do novo. E aí a gente tem que ter um cuidado. Que os 100.000, eles são exclusivos. Então, eu tinha um apartamento, eu vendi ele por R$100.000. No momento em que eu aplico, que eu coloco numa conta corrente, e essa conta corrente tem frutos, os 100.000, eles são subrogados, mas os frutos dessa conta, eles comunicam-se. Então, vamos imaginar que eu pego os meus R$100.000 e que eu faço uma aplicação financeira com eles. Eu aplico num fundo imobiliário. E desses 100.000, depois de X anos, eu vou ter lá 250.000. Olha o mega fundo que eu consegui aí para o nosso exemplo, né? Esse mega fundo, então, que me deu R$150.000 em cima de 100 que eu já tinha, ele vai gerar frutos que comunicam. Então, em tese, eu tenho 100.000 subrogado, atualizado monetariamente, mas sem juros, né? Eu faço atualização, e 150 que são 75 deste, 75 desta. Então, para que eu consiga comprovar a subrogação, quando é dinheiro, eu preciso ter a conexão entre os atos jurídicos. Eu caracterizo o bem, eu quantifico ele, digo, né? Eu retiro da economia doméstica familiar e, além de retirar da economia doméstica familiar, eu deixo ele separado do restante. E aí vocês vão me dizer, mas Simone, será que isso é verdade? Será que os tribunais não vão reconhecer? Eu fiz uma ampla pesquisa de jurisprudência, gente. E a jurisprudência sempre afirma que é ônus daquele que deseja a subrogação comprovar que efetivamente aconteceu assim. Então, vocês vão ver, deixei o número de um acórdão do STJ, que era uma pretensão de uma empresa de dizer que, na verdade, não era bem do casal, era bem empresarial, porque teria subrogado valores da empresa. E aí o STJ deixou muito claro, até com as lições do Rolf Madaleno, dizendo o seguinte: quem tem interesse em provar a subrogação é aquele que quer subrogar. Então, é ele que tem que praticar atos de diligência com relação a isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.